Olá, estamos começando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Prazer, você que está vindo pela primeira vez. Meu nome é Fabiana Sampaio. Eu sou consultora de imagem também, estrategista de marca pessoal, que amo um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. E hoje o nosso bate-papo vai esquentar, hein, mulheres? Porque a gente vai falar sobre um tema que é super importante para nós empreendedoras e que é o futuro. Não dá para fugir disso. E o tema hoje é Desvendando o Futuro, a importância da inteligência artificial para as empreendedoras. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para você a nossa convidada. E aqui, pessoal entrando, ó, pessoal da Argentina, Buenos Aires, da Suécia, pessoal de New Jersey, Estados Unidos, da Alemanha, Distrito Federal, Brasília, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Califórnia, Estados Unidos, pessoal da Inglaterra, Angola, Salvador, Bahia, ó, o pessoal em peso aqui para ouvir e assistir com a gente aqui o programa Elite Rosa na rádio Na Voz Delas. E quem está comigo aqui é a maravilhosa Giovana Menezes. Gente, essa mulher é uma baita de uma empreendedora, é empresária na área do marketing, também na área de tecnologia, SEO das empresas Joia, que trabalha com a parte de tecnologia, marketing para mulheres, E também gente, embaixadora Platinum do Clube Mulher Brilhante. Então, veja essa mulher poderosa que vai estar conversando com a gente aqui sobre esse tema primordial. Tudo bem, Giovana? Como é que você está? Oi, Fabi, obrigada. Primeiro, eu quero agradecer ao convite de estar aqui hoje. Me senti muito lisonjeada, principalmente por vir falar de um tema que eu amo tanto, que é a IA, e poder falar sobre isso para várias mulheres, que eu acho que é um tema super importante, como você mesmo falou, super em alta e que causa tanto medo no meio dessas mulheres. Exatamente. Olha o medo vindo aí, a crença, né, Jô? A crença. Mas vamos lá, Jô. Tem uma pergunta que eu sempre falo para todas as. Na verdade, eu pergunto para todas as convidadas que vêm aqui no programa. Essa pergunta eu não deixo de fazer, que é: o que é empreender para você e os desafios de ser empreendedora? Nossa, olha que essa semana a gente até fez para uma cliente aqui na agência de marketing, que é assim. Empreender é pular de um prédio nas alturas e construir um avião no meio do caminho. É Isso. exatamente isso. É uma montanha russa infinita, cheia de altos e baixos. Mas eu falo que empreender é a coisa mais maravilhosa, tem os seus desafios. Mas como é bom a gente se transformar e transformar a vida das pessoas. Que eu acho que o mais importante nesse processo é o impacto que você causa. É o que você deixa, é o legado, né? É o legado que você deixa no caminho. E aqui a gente preserva muito isso. Uhum. O que a gente faz de diferença na vida dos funcionários, na nossa vida como família, como empresa, e o que a gente transforma no mundo. Eu acho que essa é a parte mais importante. Maravilha. E agora, Jo, eu queria que você falasse o que é essa bendita inteligência artificial, porque eu sei que tem muitas mulheres que são empreendedoras, ainda estão no início, né? Estão começando a entrar nesse universo, ou aquelas que já empreendem e querem saber um pouco mais o que é inteligência artificial, como isso é importante para as empreendedoras. Vou tentar falar de uma forma muito fácil, muito clara. A inteligência artificial, ela, o próprio nome diz, né? Ela é uma inteligência, ela imita a inteligência humana. É como se fosse um cérebro nosso fora de nós, no computador. As pessoas elas têm muito medo com relação à IA, mas a IA já está presente na nossa vida já há um tempo. Hoje a gente tem a IA aqui nos Sim. relógios, que inclusive é fundamental na nossa vida. Esse relógio, por exemplo, ele já salvou muitas vidas, detectando ali nosso comportamento, se você cai, uma queda, de acionar uma ambulância, acionar um médico. Então, assim, ele existe aqui, não é à toa, ele não é só bonitinho, não é só para esporte, mas existe uma inteligência artificial aqui dentro que detecta quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso, quando a gente está Uhum. cansado, quando a gente precisa dormir. Então, ele serve para uma infinidade de coisas. Hoje está muito comum a gente ter em casa as famosas Alexas. Ela Sim. não serve somente para apagar e ligar a luz ou ligar o Uhum. ar-condicionado.
mas ela serve para você, se você tiver uma na tua casa, comece o dia realmente falando com ela. Bom dia, Alexa, como está o dia hoje? O que tem acontecido no Brasil? O que está acontecendo no mundo? Quais são as notícias mais importantes? Ela te traz ali um cenário, e é super importante você usar e abusar dela, principalmente no mundo que a gente precisa estar atento às informações. Então, já existia a Sim. própria Siri, quem tem iPhone, nunca Uhum. falou com a Siri. A Siri, ela existe nos iPhones há anos, né? E ela é uma inteligência artificial também. Mas aí a inteligência artificial, ela veio ficar famosa depois da OpenAI, que lançou o famoso chat GPT. Foi quando a inteligência artificial, ela realmente estourou no mundo inteiro. Porque eu posso dizer que até então, a gente tinha no relógio, no celular, na nossa casa, mas era algo que alguém construiu, estava ali, e a gente não sabia muito bem o que fazer com aquela Uhum. informação. E quando surgiu o chat GPT, foi Sim. quando a gente realmente falou, opa, peraí, tem algo aqui que eu posso usufruir, deixa eu ver no que isso pode me ajudar. E foi quando a gente realmente começou ali a explorar Uhum. as IAs. As pessoas, elas têm um pouco de medo, um pouco de receio, porque, isso vai roubar meu emprego, os Uhum. robôs vão dominar o mundo, tem aquela questão de, né, de existir o Exterminador do Futuro e aquelas Sim, coisas do sim. tipo, esse negócio vai me matar. Mas, na realidade, a IA, ela tem um lado benéfico, Uhum. lógico que tem um lado, que a gente vai falar um pouco sobre isso ainda, tem um lado ruim dela, mas ela veio para agregar, para fazer com que nosso dia se nos torne muito mais produtivo, para que a gente consiga fazer muito mais coisa em menos tempo. Uhum. Não vou negar que existe sim a parte que a gente não precisa mais de tanta gente para fazer certas coisas, então, assim, hoje os profissionais no mercado realmente só vai ficar quem é bom, porque ela realmente otimiza o tempo. Só para você ter uma ideia, por exemplo, hoje na área de TI, às vezes a gente tinha um código muito difícil para fazer, alguma coisa que era muito complicado, às vezes a gente demorava 5 dias quebrando a cabeça ali, pensando Uhum. em resolver aquela situação. Hoje a gente resolve em horas. Sim. Então, se antes eu precisava de 10 funcionários para fazer um software, hoje eu preciso de 4. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela veio para realmente ajudar na redução de custo, na produtividade, na resolução de problemas, enfim, uma série de coisas. E foi legal isso que Vou você deixar você ir perguntando. E foi uma coisa que você falou que eu achei super importante, é porque só vai ficar no mercado quem é bom, né? Porque se a gente for pegar a Uhum. parte mais, sim, você falou do código em relação à parte de programação, né? Ou seja, aquilo que demorava dias, em horas você consegue fazer. Consequentemente, você não precisa de tantos funcionários e ali vai alinhando e adaptando tudo isso, não é mesmo? E a empreendedora, Sim. ela entendendo dessa oportunidade, essa possibilidade, ela pode trazer isso para o negócio dela. Hoje você é uma empresária do marketing, né? Você atende mulheres principalmente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Joia Woman. Mas como isso tem ajudado principalmente a tua área do marketing atualmente? Porque eu acredito que a área do marketing foi uma área que foi bastante beneficiada, no sentido de que tem ajudado bastante, né? Como é que é isso, Ju? Sim. Ela caminha muito parecido ali com o TI, viu, Fabi? Porque o que que acontece? Como que funcionam as inteligências artificiais? Elas utilizam o aprendizado de máquina. Ou seja, por exemplo, hoje eu tenho o chat GPT. Aliás, todos nós aqui temos e temos cada um no seu individual. Porque a gente treina a máquina Uhum. para ela atender a nossa empresa em específico. Isso só é possível na versão paga, tá? Porque aí muita gente pode estar ouvindo e não estou entendendo nada. O que acontece? Existe o GPT 3.5 e existe o GPT 4. A versão 4, ela é uma versão paga. Nessa versão paga, eu consigo treinar, né? Eu já vou lá nas configurações e conto toda a minha história para ela. Olha, eu sou empresa de marketing, atuo com mulheres, eu faço Uhum. isso, eu deixo tudo pré-programado. Toda vez que eu abro a ferramenta e falo qualquer coisa, ela já sabe que é da minha Uhum. empresa, que atende tal público, isso e aquilo. Isso é uma coisa que favoreceu muito, porque assim, antes no marketing,
a gente tinha aquela questão do processo criativo. Sim. Ah, eu preciso fazer uma campanha, eu preciso fazer tal coisa para tal cliente, e hoje a minha imaginação ela não tá tão legal. E aí veio as inteligências artificiais que ela veio resolvendo isso. Eu jogo minha demanda que eu tenho lá para a ferramenta. Aí tem uma coisa muito importante aqui, que é os prompts. O que é os prompts? Uhum. É o comando que eu dou para a inteligência artificial. Sim. Ele precisa ser o mais claro possível. É como se realmente eu estivesse tendo uma conversa com uma outra pessoa. Então eu vou colocar tudo lá. Quem é a minha cliente, qual que é o objetivo da minha campanha, o que eu quero Uhum. atingir, qual que é o meu público, eu consigo segmentar o meu público. Então eu vou criar toda uma história, e não é uma historinha de 5 linhas, é uma história que eu vou gastar ali 30 minutos conversando com ela, vou contar toda essa história para ela, e o que ela vai fazer? Ela vai me entregar algo, não vou dizer pronto, vai, que a gente precisa lapidar, Uhum. mais claro do que pronto. Ela vai me dar ali um roteiro, um segmento, um direcionamento. Se o público que eu quero atingir é um público A, eu tenho que ir por tal caminho. Uhum. E isso, quando não existia a IA, a gente fazia na unha. Lembra dos 5 dias do código? Eram os Uhum. 5 dias de marketing. Sim. Então, hoje, se eu tenho dificuldade, inclusive, para gerar uma imagem, gerar uma ideia, gerar um criativo, hoje a gente tem ferramentas, por exemplo, o Microsoft Designer. Eu consigo jogar no Microsoft Designer, quero um criativo para uma loja de Uhum. semi-joias que represente joias de alto luxo, que tem uma pessoa branca, morena, cabelos isso. Ele entrega a imagem Pronta, pronta. né? Olha que Consigo incrível. usar ela? Depende, nós somos uma agência. Então, Uhum. tudo que a gente pega, a gente lapida. Só que assim, eu não saio mais do zero, Uhum. Isso entendeu? que. Eu pego aquela imagem, olho o que eu gostei, o que eu não gostei, lapido e já crio o meu criativo com base naquilo que eu tenho visto. Uhum. Então, assim, criar roteiros, criar imagens, eu consigo criar o que eu quiser no Midjourney. Não sei se você já usou. Uhum. Já, E já. aí eu quero criar uma imagem X, tal coisa, e eu vou lá, monto o meu prompt bonitinho. O importante dessas ferramentas é sempre você falar com elas em inglês. Ah, mas eu não sei inglês. Pede o tradutor, É, toma em coloca português, lá. Aham. transforma em inglês. Por quê? Porque elas são treinadas em inglês. Então, a resposta dela é diferente quando você pergunta em português e quando você pergunta em inglês. Então, ela vai te Uhum. dar e você vai ajustando até você chegar na imagem que você quer. E o interessante é que a gente consegue criar coisas únicas. Porque eu Uhum. posso fazer uma pergunta, você outra, e ela vai entregar imagens diferentes, mesmo usando a mesma pergunta. Então, nunca a gente vai ter algo 100% igual. E Sim. isso é muito legal nela, essa questão realmente da criatividade. A gente brinca dentro da inteligência artificial porque ela ainda não tem sentimentos. Uhum. Por enquanto, né? Porque já existem Sim, estudos que sim. estão implementando o sentimento dentro das IA. E a questão da criatividade dela, ela é excelente, mas desde que você, como profissional, você incentive ela. Então, ela Uhum. precisa de comandos. Ela vai te responder, você vai mandar de novo, ela vai te responder e você vai ali assimilando, né? Sim. Melhorando ali aquela comunicação. Sim, e olha que incrível que você falou, porque imagina, né? Você tem a empreendedora aí que ela precisa de uma ideia para o negócio dela, algo novo, algo diferente, e ela, e agora, eu preciso pensar em uma, sei lá, uma campanha, alguma coisa, ela pode jogar ali no chat GPT, né? Ou seja, passar as Isso. informações e ele te dá um monte ali de ideias que você vai, claro, vai pegar e vai lapidar, como a Giovana disse, e aí você vai e fala, nossa, eu posso começar por aqui. E aí você vai discutindo com ela, vai conversando com ela, Sim. não é? Até Você chegar no nunca conjunto. mais, né? Você nunca Uhum. mais vai partir do zero. Você já vai estar um nível muito acima que vai te economizar de tempo e vai melhorar muito a criatividade. Eu falo que assim, a IA ela é extremamente importante, mas ela precisa de você, ela ainda precisa de nós, dando Uhum. ali os devidos comandos. Eu falo que assim, hoje no meu dia eu uso ela o tempo inteiro, para tudo. É algo tão fantástico porque você acaba não conseguindo mais tomar decisões sem ela. Que Uhum. inclusive a inteligência artificial ela é excelente na tomada de decisão. Só que é aquilo.
Lembra que eu falei do prompt, que é o comando que você dá? Esse comando, o que eu vejo muito? As pessoas se frustrando porque elas fazem perguntas genéricas e elas obtêm respostas genéricas. Sim, sim. Então, aí, a pessoa que precisa criar uma campanha e ela não tem hoje dinheiro para investir numa agência de marketing, o que ela faz? Preciso criar uma campanha para rede social de loja de semijoia. Mandou lá, ela vai responder. Exatamente. Vai Faça responder aquilo que isso você e aquilo. perguntou, né? Você Isso, perguntou e só ela que vai responder assim, aquilo. o que eu tive de resposta? Eu perguntei uma pergunta genérica e eu tive uma resposta genérica. Eu não falei para a GPT quem era meu público, qual era a linha que eu trabalhava, qual era a região que eu queria atingir, como eu queria impactar essas pessoas, qual era a história que eu queria contar. Isso tudo precisa ser trabalhado dentro da ferramenta. Então, assim, ela ajuda muito em tudo. Só que é como se a gente realmente estivesse tendo uma conversa com alguém do outro lado. Essa conversa ela precisa ser sincera, objetiva, Exato. clara, porque senão a resposta vai vir igual vem para todo mundo. Exatamente, E exatamente isso. E quanto mais específica você for, mais respostas que você quer ouvir ela vai trazer. Não é mesmo, Jô? Ó, agora é 12h17. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente já volta, então não saia daí que a gente vem mais com inteligência artificial. Olá, voltamos então com o programa Elite Rosa, aqui na rádio, na voz delas, a Rádio Número 1 das Mulheres. E quem está comigo aqui é a Giovana Menezes, e a gente está batendo um papo sobre Desvendando o Futuro, a importância da inteligência artificial para empreendedoras. E aqui, mais mulheres entrando, não só mulheres, tem homens também que ouvem o nosso programa, mas em sua maioria são mulheres, né? O pessoal de São Paulo, capital, Capela do Alto Alegre, Bahia, Cotia, São Paulo, Igarapé, Minas Gerais, Belo Horizonte, Vespasiano, Corinto, Itabira e Piedade do Paraopeba, também de Minas Gerais. Um abraço para vocês. Bom, então vamos continuar esse bate-papo aqui com a nossa convidada. Giovana, eu sei que você falou algumas coisas, inclusive, sobre o ChatGPT, que é o que mais tem se utilizado hoje em questão de inteligência artificial, do 3.5 e 4.0, porque o 3.5 é gratuito e o 4.0 ele é o pago, né? Mas assim, vamos supor aqui que tem a empreendedora que está começando do zero, ela não tem nenhuma habilidade com essa questão da inteligência artificial. Então, assim, o que você diria? Quais seriam as habilidades ou conhecimentos básicos, assim, para a mulher empreendedora ela começar já a desenvolver alguma coisa dentro do ChatGPT, que eu acho que é o mais conhecido, né? sim, tem essa questão, né, das versões da gratuita e da paga. O que muda? Só para você entender. Dentro da versão paga, a gente consegue treinar a máquina, que nem eu te expliquei, a gente já consegue deixar lá nos formatos dela. Tudo sobre a minha empresa eu não preciso ficar explicando para ela. E também tem a questão dos plugins. Então, por exemplo, eu consigo entrar hoje na minha ferramenta e falar, olha, eu estou com uma cliente assim, 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 eu quero criar uma campanha, eu preciso de um vídeo, isso e aquilo. E eu com o plugin do CapCut instalado, eu consigo, através da própria IA, gerar um vídeo que eu queira. Eu consigo, ou, por exemplo, eu quero fazer um criativo, estou sem ideias, então eu coloco todo o meu prompt, ou seja, todo o meu comando, todas as minhas ideias, e eu falo para ela, crie o meu criativo com o DALL-E, que é um plugin instalado dentro da GPT, ela já me gera a imagem. Então, eu saio daquele formato do 3.5, onde é só texto, e eu vou para um outro formato, onde eu consigo colocar imagens, eu consigo anexar e falar, eu quero uma imagem semelhante a essa. Eu consigo, por exemplo, olha o que eu faço. Não se façam isso, tá? Procurem um médico. Dando ouro. Mas, por exemplo, eu fui esses dias no médico, fiz um check-upzão e mandei para IA. Anexei e enviei para ela e falei, Legal. olha, analise todos esses dados. Aí ela vai te dar uma resposta. Oriento você procurar uma ajuda médica. Aí eu falo, não, tudo bem, eu já fui no médico. Como se eu realmente estivesse falando com a pessoa, tá? É que eu só fiquei na dúvida do item tal e do item X. Aí ela me passa todo o relatório. Olha, isso aqui tá dentro do normal, dos parâmetros. Só que assim, ela tem que entender que você entendeu que ela não é um médico.
mas ela te traz as respostas, e ela te traz entendi. índices, ela te traz comparações. Então, é muito legal, porque você tem dentro da Quatro opção de enviar, de gerar imagens, de gerar vídeos. Eu quero fazer uma viagem. Eu vou lá, coloco o aplicativo, baixo o plugin do Trivago e Uhum. falo para ela qual que é a melhor rota, quais são os melhores hotéis. Ela me traz todo um roteiro Incrível, né? personalizado. Meu, eu consigo fazer tudo dentro dela. Só que custa US$ 20 por mês. Ou E seja, quanto que com o é? iOS, Vai dar o quê? Uns R$ 100, né? Mais ou vou menos? dar uns Uns R$ 110, 10 mais ou reais. menos. Só que assim, se eu pudesse dar uma dica, é um investimento que vale a pena. Vale, né? Porque você vai mudar de patamar a tua empresa. Você vai treinar ela e ela vai te auxiliar no dia a dia, como você captar mais cliente, Uhum. como você melhorar o teu relacionamento, melhorar a experiência do cliente, montar um plano de negócio para o seu negócio. Ela consegue fazer uma pesquisa na versão paga, uma pesquisa na internet da sua concorrência, te trazendo Olha que incrível. tendências. Então, ela consegue trazer coisas para você que, assim, no teu dia a dia vai ser fundamental na sua tomada de decisão. Existe uma Maravilha. outra que, assim, para quem está começando, ainda não sei mexer, eu preciso aprender um pouco Uhum. mais, não consigo fazer esse investimento. Todas as empresas lançaram suas IAs. Essa é uma Uhum. coisa importante falar, porque, assim, para quem está começando, acaba ficando um pouco deslumbrado e Uhum. acaba contratando várias. Aí contrata o GPT, contrata o Bard, contrata o Midjourney e sai Uhum. contratando. Então, assim, respirem. Hoje, o que que você precisa? Precisa de um GPT-4 na tua vida para tomada de decisão, para resolver quase que tudo. Mas Uhum. existem outras, como a Gemini, que agora é o novo nome, que era Bard antigamente, que é do Google. Ela tem a versão gratuita dela. E o que que é o diferencial dela? Ela trabalha em tempo real. Então, Hum. sabe aquelas pesquisas que a gente fazia no Google? Você não vai fazer mais. Você vai falar com a Gemini. Tu vai abrir ela toda manhã e tu vai perguntar para ela, me fala as notícias do Brasil e do mundo. Ela te traz tudo que existe Tudo. disponível na internet e a nível mundial ela vai te trazer o que está acontecendo no Brasil, porque para você que é empresário é super importante que você está Uhum. atento às notícias. E tudo que você tem de pergunta que você poderia fazer na GPT, você consegue perguntar para ela. A Gemini Então, eu também. preciso montar um plano de negócio, quem são meu Uhum. concorrente, como que está o mercado de marketing hoje, quais são as tendências. E o legal, porque assim, no GPT a gente tem um delay. O GPT ele está atualizado, não sei se mudou, mas até esses dias ele estava atualizado até abril de 2023. Então, se eu quiser uma notícia recente, eu teria que pegar um plugin de Hum. algo em tempo real e trazer essa informação. Já o Gemini, como ele está vinculado ao Google, eu consigo trazer isso em tempo real agora, falar sobre qualquer tema, qualquer assunto. Então, para quem está iniciando, é importante aprender a mexer nessas ferramentas e Uhum. comece na versão lá gratuita, começa tendo esse bate-papo. Uma dica legal, até para quem usa o GPT-3 na versão gratuita, Uhum. conversei com ela um tema. Fica lá, ela me respondeu, eu perguntei de novo e questionei tal, tal, cheguei no ponto que eu queria. Beleza. Uhum. Daqui uma semana, tu vai querer falar alguma coisa ainda em continuação àquele assunto. Por exemplo, eu estava falando de redes sociais e agora eu quero falar de tráfego complementando aquela mesma cliente. O que que eu faço? Uhum. Eu vou procurar ela no histórico, lá na lateralzinha, vou lá naquela mesma conversa, já que é relacionado àquela mesma pessoa, e continuo a conversa lá. Porque lembra que ela é aprendizado de máquina? Tudo que eu conversei naquele assunto, ela memorizou. Uhum. E ela Então, se eu deixa tudo na continuo memória naquela mesmo, mesma né? conversa, ela vai te respondendo ali com base naquele assunto. Então, Você só João, vai trocar de assunto quando o assunto for diferente, for de outro entendi. segmento, outra pessoa. Então, pode ser que, ou seja, para cada cliente, vamos supor, se a mulher ela tem várias prestadores de serviço, ou vários clientes, enfim, de repente empresas diferentes, ela cria essas abinhas e vai salvando Isso, lá. Então, por exemplo, se eu vou falar com a cliente da loja tal, por exemplo, que é referente a informações dessa cliente que eu quero levantar e tal, eu vai ter no meu histórico, eu puxo ela e continuo a conversa com o chat GPT naquela aonde eu mesma parei. conversa. Ah, olha que incrível. Então, quer dizer, você não se Exatamente. perde ali no meio de tantas conversas, né?
E não precisa explicar, porque senão eu teria que contar a história dessa cliente Sim. tudo de novo, para ela aprender de novo, então você faz isso uma vez só. E a gente consegue renomear lá no canto. Então eu vou Uhum. dando um nome para cada aba. E isso é extremamente importante, porque a gente já vai treinando ela. Eu costumo falar assim que o GPT, ele nunca erra. Quando ele te dá uma resposta errada, não é que ele errou, ele só não sabe, porque é aprendizado de máquina. Sim. Então, Aham. aquilo que ela não sabe, ela vai aprender com você. Então, uma vez que eu ensino ela, ela está treinada, eu continuo conversando lá no mesmo, na mesma conversa. E isso é muito importante. E assim, para quem está começando, tenha um pouco só de cautela. Primeiro, olhe para o teu negócio, entenda qual que é a tua dor, para depois você buscar uma solução. Eu falo que o GPT é importante porque ele é a porta para o mundo. Qualquer coisa que eu Uhum. precisar, Ele vai ter ali, né? eu vou falar com ela. E ela Uhum. vai me dar o direcionamento necessário. Então, por exemplo, eu estou com dificuldade em atrair os clientes certos para o meu negócio. Então, eu vou lá na GPT, falo, olha, qual inteligência artificial seria interessante implementar no meu negócio para me ajudar nessa causa? Ela vai te dar lá 10 empresas que você pode entrar em contato para solucionar aquela dor. Mas sempre trabalhar na tua dor em específico. E aí ela tem esse potencial. Hoje ela é muito utilizada. Na realidade, isso já vem acontecendo há muitos anos, mas hoje isso é muito mais evidente. Por exemplo, eu compro no Pão de Açúcar. Eu só Uhum. faço compra online. Eu tenho dificuldade em ir no mercado. E toda vez que eu entro no Pão de Açúcar para fazer uma compra, ela já me sugere uma lista de coisas gigantescas com base no meu comportamento. E é muito fácil, porque eu só vou jogando para dentro do carrinho. Por quê? É IA. A IA já me conhece, ela sabe todas as coisas que eu sempre peço, e para economizar o meu tempo e que eles realizem uma venda Uhum. muito mais assertiva, e eu não perco tanto tempo folheando o mercado, ela já vai fazendo essas sugestões. E essa é uma das coisas que todo empresário precisa implementar de IA no seu negócio, que são as Exato. tendências de mercado e a análise no comportamento. Por quê? Sim. Eu sei que o meu cliente gosta, eu consigo fazer uma venda mais assertiva. Então, a gente, numa campanha de tráfego, a gente consegue direcionar a campanha exatamente para aquele público. Eu consigo mandar e-mails personalizados de e-mail Uhum. marketing com sugestões, coisas que as pessoas realmente se identificam, porque já é o perfil daquela pessoa. Então, a gente consegue fazer vendas mais assertivas utilizando a IA. Então, assim, Jô, então quer dizer que eu posso criar coisas assim inúmeras, né? Ou seja, a empreendedora que ela tem um negócio, independente desse negócio, qual seja, produtos ou serviços, ela precisa começar a entrar nesse universo de inteligência artificial, até porque essa tendência, né? Ó, mandaram uma mensagem aqui, ó. A Fran de São Paulo. O chat GPT é muito legal, mas pessoas que não sabem resumir ou explicar o que querem só perdem tempo. É necessário entender que leva um tempinho até conseguir entender. Eu tive dificuldade nas primeiras vezes porque não sabia utilizar as palavras principais para inserir no diálogo. Obrigada, Fran, pela sua participação. Olha só, Gil, bem que você falou, a questão da especificidade também, É, né? exatamente. É, porque é aquilo, se eu faço pergunta genérica, eu tenho resposta genérica. Então, toda vez que eu vou Uhum. conversar, eu preciso dizer para ela quem eu sou, o que que eu faço, Sim. quem eu quero atingir, qual é o meu público, ela precisa me conhecer. E se eu vou trabalhar um cliente em específico, eu preciso colocar não só minhas informações, mas também as informações desse cliente. Vocês vão entender que é assim, ó, quando você começa o diálogo lá com ela, que vai começar. Olá, sou Giovana, sou da empresa Joy Roman. Eu não preciso Uhum. fazer isso, que a minha já é treinada, né? Mas eu Sim. teria que falar isso. Eu trabalho com marketing digital voltado para mulheres. Também tenho empresa de tecnologia, isso, aquilo. Eu atuo há tantos anos. Hoje o meu público... Eu vou contar tudo. Isso, gente, dá preguiça, porque dá umas 20 linhas, no mínimo. Você tem que escrever, né? Tem que colocar Aí, tudo ali. tem que Uhum. realmente contar, porque senão não vem a resposta que a gente precisa. Aí, eu ainda escrevo assim. Aí, quando eu canso, eu escrevo assim: calma aí que eu vou continuar. E envio para ela. Aí ela já lê tudo e ela vai me responder. Ah, Giovana, eu fico feliz em ter você de volta. Que legal esse ramo que você trabalha aqui, nananana. Mas estou aguardando as novas informações. Ela já entendeu o que você falou, que você vai continuar. Aí você continua. E aí, toda vez que ela te dá uma resposta, você fala, melhora isso. Uhum. Quero uma outra versão. Me traz de uma forma mais atrativa.
não está impactante. E eu vou fazendo, vou forçando ela até ela entregar realmente um conteúdo, mas não é fácil. Hoje, para vocês terem uma ideia, existe um cargo que chama engenheiro de prompts, que é um cara que só cria prompts. Por quê? Porque esses comandos que a gente dá, ele precisa ser o mais preciso possível. Então, sempre coloquem tudo sobre você, o que você quer atingir, como você quer chegar, senão não vai ter a resposta correta. E isso dá trabalho a fazer. E me diz uma coisa, porque assim, né, eu trabalho com mulheres, você também trabalha com mulheres, e a gente sabe que muitas vezes as mulheres têm essas crenças, né? As crenças de, esse negócio de código, vou ter que perguntar, vou isso e aquilo, esse negócio é difícil, não é para mim. Como que você vê isso? Porque você também trabalha com mulheres, você deve ouvir, às vezes, as suas clientes, quando você pede para fazer alguma coisa e tal, relacionada à tua área, e existe essa crença, né, de, será que eu vou conseguir? Será que isso? Será que aquilo? E aí, muitas vezes, ela não começa. A gente sabe a importância aqui, até pelo bate-papo, quanto é importante você, mulher que é empreendedora, tá buscando entender essa questão da inteligência artificial. É para o teu negócio. Por mais que, de repente, você vai contratar alguém que vai mexer, ou sei lá, mas você precisa entender, né? Ou seja, eu acredito muito que quem aprende, né, não depende eternamente de alguém, mas você sabe ele mexer. Como que você vê isso, Jô? Fabi, você falou um ponto importante, porque assim, as pessoas realmente elas têm dificuldade em mudança. Já é um primeiro ponto. Essa questão da inteligência artificial, as pessoas elas precisam entender que não é uma moda. Porque tem muita coisa que é de modinha, né? Tá na modinha disso, na modinha daquilo. E a gente está vivendo, assim como a gente passou lá atrás pela revolução da agrícola, pela industrial, a gente está agora na revolução da tecnologia. Nós estamos vivendo a era digital. Então, tudo que a gente está vivendo agora não volta mais para trás. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente aprende esse negócio, e quando começou a bombar a inteligência artificial, eu já logo comecei a fazer o MBA e falei, não, eu vou me aperfeiçoar nisso. Por quê? Porque é um caminho sem volta. Hoje tem IA em tudo. Em tudo, a gente vê cada vez mais. Tem a questão dos robôs, sim, que são treinados com inteligência artificial, que estão fazendo os trabalhos repetitivos, que isso é maravilhoso. Porque pensa só, quantas pessoas a gente não tinha no setor automobilístico, em várias outras coisas, em fábricas, que fazia aquele serviço repetitivo. O cara ficava doente, adoecia, tinha tendinite, várias lesões por esforço repetitivo, coluna. Hoje, os robôs estão tirando esses trabalhos. E essa questão da inteligência artificial, ela vai tirar vários trabalhos, só que vão surgir milhões de outros. Assim como surgiu engenheiro de prompts, a gente vai ter engenheiro de prompts, a gente vai ter piloto de drone, a gente vai ter uma série de coisas que não existem, profissões que não existiam, que vão passar a existir em decorrência dessas novas tecnologias. E elas são extremamente importantes até para a nossa sobrevivência. A questão hoje, eu vi um estudo recente de IA, e agora a gente consegue detectar o câncer com 99% de precisão em muito menos tempo. Só através de uma foto. Eu tiro uma foto e envio para a IA, ela pega todo o banco de dados que ela tem mundialmente, ela quebra aquilo em pequenos pixels, bem pequenininho, cruza as informações e dá o diagnóstico com 99,9% de precisão. Olha que incrível isso. Então, essas coisas, elas vêm para trazer muito mais agilidade para nós no dia a dia, para realmente mudar a nossa visão, e a gente tem que entender que não é moda e que a gente precisa aprender isso. E assim, o que ela pode fazer, desde você que não que está iniciando, que não tem experiência, começa todos os dias. Se cadastra lá no Gemini, que é o do Google, que não tem custo, e ela é excelente, e começa a conversar. Conta para ela a tua história. O que você faz, qual que é a tua empresa, qual que é o teu ramo, quais são as suas dificuldades que você tem hoje, como você poderia estruturar a tua área financeira da tua empresa, a tua área de marketing. Vai ter esses diálogos, você vai ver que isso muda a tua vida. Olha, que incrível, mulher. Então, assim, não adianta falar que, não tem pago, não tem, quer dizer, só tem pago. Tem ali, gratuito, basta você explorar.
Tem que explorar, É. né? E começar. Uma das dificuldades que a gente observa na implementação de IA nas empresas é que, assim, realmente ela tem um custo elevado. Hoje você vai colocar um chatbot para atender seus clientes, que hoje é imprescindível, você vê que todas as empresas elas estão trabalhando nesse formato, e para a gente que trabalha com empresa, que trabalha com marketing, que trabalha com uma série de coisas, colocar atendentes para fazer call center, telemarketing, já não é mais uma coisa tão viável. As pessoas estão optando muito pelos chatbots. Por quê? Porque são inteligências artificiais treinadas que conhecem muito bem a tua empresa e o teu produto e vão dar atendimento ao cliente. Então, quando o cliente chega para o atendente, realmente ele já passou por todas as perguntas, já passou nos filtros e ele chegou para um cliente quente, que realmente quer fechar o negócio. Isso quando a própria IA já não fecha, né? Ali no processo de vendas. Mas isso tem acontecido muito nas empresas e é uma ferramenta que, cara, colocar chatbot não é barato, implementar esse business inteligente para indicar cada vez mais o perfil certo não é uma coisa tão barata. Mas, assim, você vai entender que quando você começa a fazer o processo, começa a entender mais as ferramentas, você vai achar caminhos que vão facilitar aquilo para o teu dia a dia e vai ser muito mais suave, mas tem que começar, você tem que primeiro entender, pelo menos começar a praticar o uso dela diariamente. Desde no celular, no relógio, em casa. Maravilha. Olha que incrível, hein, mulheres? Ó, não saia daí que a gente vai para o nosso próximo intervalo, a gente já volta. Olá, então voltamos aqui com o programa Elite Rosa na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. E hoje eu estou aqui com a Giovana Menezes, que é especialista em marketing e tecnologia, e com o tema Desvendando o Futuro, a importância da inteligência artificial para empreendedoras. E está sendo um bate-papo incrível. Inclusive, vocês, mulheres, já comecem. Ai, vai abaixo, é baixar, né, Jô? É baixa o Gemini, vai lá, baixa o Gemini, que é do Google. Procurem, mulheres, mas comecem a buscar informação se você ainda não está antenada ainda nessa questão da inteligência artificial, do chat GPT, do Gemini, mas vai lá e comece. Ó, tem outras mulheres entrando aqui, Itaparica, Bahia, Lagarto, Sergipe, São Caetano do Sul, São Paulo, e Medina, Minas Gerais. Um abraço para vocês. Jô, eu já quero agradecer de coração pela sua disponibilidade de estar aqui para falar sobre um tema importantíssimo, né? Que é tendência, não é modinha, como bem você falou, é algo que veio para ficar, inclusive, que é a inteligência artificial. Então, eu queria agradecer de coração a sua participação, queria que você passasse seus contatos, falasse um pouco sobre a sua empresa, né? O que as mulheres podem buscar junto ao seu negócio, e fique à vontade para passar todos os seus contatos. Antes de falar dos meus contatos, quero deixar para vocês aqui algumas IA que são gratuitas para vocês usarem e abusarem. Uma delas é o Gemini do Google, que eu falei para vocês, utilizem ela, inclusive todos os dias. Microsoft Designer, para realizar criativos. Ele cria os criativos para você de forma automática. O Canva tem isso agora também dentro do Canva, mas aí já é uma versão mais paga, mais profissional. O Microsoft Designer faz isso gratuitamente. E explorem o Midjourney, explorem o DALL-E 3, o Canva, o Leonardo, enfim, tem bastante ferramentas aí para vocês usarem. Uma dica rápida que eu não posso deixar de falar é cuidado com o que vocês compartilham com a IA, porque lembra que ela trabalha com aprendizado de máquina? Então, tudo que eu coloco dentro dela, ela aprende. Então, vamos supor, eu quero que ela analise, já que ela analisa um grande volume de dados, vou jogar todo o meu faturamento da minha empresa lá dentro, vou pedir para ela analisar, vou registrar os meus erros, os meus acertos e trazer um relatório. Ela vai fazer isso? Vai. Só que aí a Fabi foi lá e jogou tudo lá dentro da IA. E aí ela teve a sua resposta que ela queria. Aí eu vou lá e falo, qual é o faturamento da Fabi? Vai vir para mim. Por quê? Porque fica disponível. Ela aprendeu aquilo e ela compartilha. Nas versões paga, por exemplo, GPT-4, a gente assina um termo que é confidencial as informações que a gente joga. Confio, desconfiando. Mas nas versões gratuitas, tudo que você ensina para ela, ela compartilha. Fica disponível. Então, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Por isso que, inclusive, hoje está sendo implementado em todas as grandes empresas essa questão das equipes que analisam isso, né? E muita gente sendo desligada de grandes empresas, porque colocaram informações confidenciais, buscando soluções, e não deveriam, e assim acabam perdendo seus empregos. Por quê?
porque eu estou ensinando a máquina a respeito do meu negócio. Então, o que for confidencial, não compartilhe, ok? Entendi. Bom, Maravilha. sobre a minha empresa, como a Fabi falou, a gente tem uma empresa que trabalha com toda a parte de TI, desenvolvimento de softwares, aplicativos, e-commerce, sites, que chama Joia Solutions. O Joia é com Y, Joya. Então, vocês podem pesquisar nas redes sociais, Joia Solutions. E temos uma empresa de marketing digital voltada para mulheres, que é a Joia Woman, onde nós trabalhamos marketing somente com mulheres. Então, ou seja, todos os nossos clientes são público feminino. E aqui a gente trabalha não somente a questão do marketing, mas desenvolvimento dessas mulheres para o mercado, até cursos, treinamentos, mentorias, para elas se desenvolver e conseguir crescer nesse mercado. O meu telefone de contato, podem anotar, me mandar mensagem, qualquer dúvida, é o 11 989 14 9669. Depois, qualquer coisa, manda aqui. Quem quiser me seguir nas redes sociais é o @Jovana Menezes, Jovana, Jovana Menezes. Lá eu posto bastante dica também, tanto de marketing como de inteligência artificial. Sinta-se à vontade para mandar perguntas. Eu estarei sempre ali para responder. Maravilha, Jô. Olha, foi uma aula, viu? Foi uma aula e essa dica agora no final foi assim para fechar. Porque muitas vezes a gente vai lá, né, na ânsia de querer tomar uma decisão e jogar para o chat GPT, por exemplo, achando que vai ficar só entre nós, né? E, na verdade, ele pode compartilhar ali, né? Porque está gravado ali, né? Então, se alguém perguntar alguma coisa, vai cair para outra pessoa lá no outro lado do mundo, informação sua, né? Olha que incrível, essa eu não sabia. Esta eu não sabia. Exatamente. Ela Bom, aprende com a gente e nós com ela, né? Então, tudo ali fica exatamente. armazenado. Exatamente. Então, foi um prazer mais uma vez te ter aqui no programa. Obrigada, Fran de São Paulo, que mandou a mensagem. É muito bom quando vocês enviam mensagens, suas dúvidas, enfim, porque é muito bom essa interação, né? A gente saber que a gente está trazendo conteúdo e o conteúdo que realmente está sendo relevante, está fazendo a diferença. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu também, né, vou falar, gente, me sigam lá no @FabiSama, no meu LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E não esquecem, mulheres, tá? Lembre-se que quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Então, eu espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Beijo, Giovana. Beijo, Rádio. Tchau, tchau, gente. Beijo, Obrigada. Fabi. Tchau. Obrigada. Tchau.